Vamos lá agora, deixa eu puxar o desktop aqui. Aliás, desktop não. Eu fiz coisa... Deixa eu voltar aqui na sala. Então, aqui nos 3 pontinhos, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou mesmo? Uhum. Deixa eu ver onde que eu vou mesmo, gente. Oh, meu Deus. Uhum. Então, mas aí eu vou no alterar layout, tela cheia, ativar legendas. Ah, tá, desculpe. Tudo bem. Então, parar a apresentação, não, né? Então, eu estou com dificuldade aqui porque tem um negócio, uma informação que está chegando. Você está apresentando, mas eu estou apresentando o que até agora? Uhum. Não, mas eu quero o arquivo que eu quero enviar para vocês de aula. Hã? Desculpe. Tá ok? Ah, ele está no desktop do computador. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu fechar isso aqui. Aqui. É PowerPoint, né? Um minutinho só, meu computador é lento, viu? A internet aqui tá mais devagar que a sua cidade, viu, Camila? Tá carregando aqui. Nossa, eu não sei o que é isso, viu? Tá vendo carregar? Que beleza. Então eu fico feliz que vocês estão vendo, viu? Agora eu vou deixar de ver a minha carinha. Agora eu só vou ver a tela que eu vou apresentar. Então, abriu aí? Beleza. E se alguém tiver alguma dificuldade, dá um alô aí, viu? Por favor, manda um chat aí, acompanha aí, viu, Camila? Você é minha fiel escudeira. Deixa eu, aqui, ó, iniciar o primeiro slide aqui, viu? Ok, ok. Deixa eu abrir isso. Então, gente, a maioria está aí presente? Eu não sei se a maioria quantos estão. Então, tem um pouco mais de 50%, um pouquinho mais de 50%. Só, Camila, deixa eu perguntar um negócio. Nesse período todo, houve alguma desistência, trancaram matrícula? Como é que ficou aí? Você não está sabendo? Só um? Então daria, acho que, aproximadamente 44 matriculados. Mas desses matriculados, temos 4 ou 5 que não conseguem usar a internet. Sim. Ah, tá. Por causa do quê? Eu não sei se eu... Tem gente que me mandou todos os trabalhos que eu pedi na época de osteologia, tem gente que mandou 2, foram 4 atividades, né? E teve gente que, a maioria mandou mais de 70%, mandaram as 4 atividades. Mas eu queria deixar em aberto, viu, gente? Se caso tiver como me enviar, quem estiver devendo, tem um menino que mandou para mim agora, deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Ele mandou e eu acabou extraviando. Chegou no meu e-mail e eu abri muitos arquivos e acho que eu acabei deletando dele. Aí é Luiz Gustavo Becerra. Ele está aí ou não? Não sei se ele está aí. Então, eu pedi para ele por e-mail, para ele enviar de novo, e qualquer um também que não enviou, que envie de novo, para eu poder acompanhar, porque aquilo lá foi uma forma de forçar vocês a procurar o assunto no livro, ou na literatura, que pode ser vista alguma coisa na internet também. Tá? Tudo bem? Ô, Camila, eu preciso estar te ouvindo ou posso falar sem o celular?
Tá, é que eu vou ficar... Tá, eu vou descansar o meu braço aqui, que está colado aqui no meu celular. Então, vamos lá. Então, vamos começar, gente. Eu queria mostrar aqui o esqueleto cefálico, o esqueleto da cabeça, e aqui nessa imagem vocês podem observar que o esqueleto está em duas cores diferentes. Aqui está esse azul, parece um roxo, e aqui está em vermelho claro, né? Esse que parece um roxo aqui é uma parte do crânio, chamada de neurocrânio. O que é isso? É a porção que aloja o encéfalo. Essa porção do encéfalo, ou melhor, do crânio, é formada por ossos de vários tipos, irregulares, pneumáticos e planos. Aqui o frontal ele tem uma parte plana, que vocês estão vendo aqui. Aqui tem o parietal aqui ao lado, não é? Se articula com o frontal, e o parietal também à direita e à esquerda, né? Os dois parietais. O esfenoide aqui se vê uma porção dele, chamada asa maior. Então, isso aqui é o neurocrânio. E a outra porção aqui é o osso temporal. Ok, pessoal? Então, as articulações aqui já foram um assunto de aula de articulações, são as fibrosas, né? Do tipo sutura. Beleza, gente? Não vou dar a denominação toda aqui, isso aqui é só para ter uma visão global do crânio aqui, do nome dos ossos, que dá para ver nessa vista. Então, o objetivo da nossa aula é reconhecimento de acidentes ósseos, palpáveis a maioria, ou vários deles são palpáveis, no vivo. E pontos antropométricos, aqui o item 2. O objetivo também nosso é reconhecer que vários desses acidentes, uma grande parte deles, serve para fixação de músculos e ligamentos. Na aula do sistema muscular, eles vão ser, então, tem que ser retomados essas estruturas. Tá? Você tem que relembrar de novo das estruturas, acidentes ósseos, bem como não só músculos, como ligamentos. E aí você elabora pelo menos uma questão sobre esse assunto da aula de hoje, por exemplo, e inclui o gabarito de resposta. Deixa eu pegar aqui o celular. Você está me ouvindo, Camilo? Ah, beleza, eu vou continuar aqui. Ó, essa vista aqui superior do crânio, aqui nós temos e segue o roteiro. O roteiro é aquele que eu passei inicialmente, não sei se vocês receberam em PDF, né? Tem umas estruturas, conceituação de vários acidentes ósseos, são 3 tipos de acidentes ósseos, e depois segue-se o esqueleto axial. Então, o número 1 se refere à sutura que separa o osso, que corresponde à articulação fibrosa entre o osso frontal e os ossos parietais. Qual o nome dessa sutura? Sutura coronal. Coronal, lembra do vírus, tá? Por que o vírus é coronavírus? Tem aquelas estruturas, as espículas do vírus, parecem uma coroa, dá um aspecto de uma coroa. Então, a coroa que se usa nos reis e nas rainhas, principalmente, ela repousa nessa região aqui do crânio, tá? Que é paralela ao plano frontal. Tudo bem? Então, por isso, sutura coronal. Posso passar adiante? Vamos lá. Então, a outra sutura, essa sutura lambdoidea. Essa aqui, olha. Essa sutura, ela corresponde à articulação entre os dois ossos parietais, a direita e a esquerda, com o osso occipital. Tudo bem? Então, o que tem essa característica, assim, esse aspecto de denteado da sutura? Estão vendo aqui, ó, parece a palavra sutura significa costura. É como se fosse costurado um osso ao outro, ó. E esse aspecto serreado caracteriza esse tipo de sutura chamada, classificada como serrátil. Ok? A outra sutura, olha, tem várias, não vou dar todas as suturas, só as principais aqui dessa região, que é a calvária. Então, essa sutura entre os dois ossos parietais, número 3, como é que chama? Sutura que está no plano mediano, sagital. Como é que chama a sutura? Sagital. Tudo bem? Sutura sagital, pessoal? Tem pontos antropométricos aqui que nós vamos ver em seguida.
E vamos passar adiante aqui, ó. Então, aqui o Atlas do Nether, você já deve conhecer, tem na internet. Olha aqui as mesmas estruturas que eu mencionei, tá? As 3 estruturas aqui. Essa perpendicular, a coronal e a lambidoide, é chamada sagital, correto? Aí os números do T. Essas estruturas aqui no crânio adulto correspondem à fusão entre a estrutura sagital e a coronal, chamada bregma, ou união. E a união da sagital com a lambidoide é chamada de lambda. São pontos antropométricos. O outro ponto antropométrico ou craniométrico, essa vista lateral do crânio, desculpe, não é sutura. Esse ponto aqui, essa parte mais alta aqui do crânio, que é o topo, é chamado de vértice ou vértice do crânio. Aí tem um site aqui, que eu utilizo imagens também para fazer esses slides, ó, anatomia, papel e caneta.com/pontos craniométricos. Ele traz diversos desenhos, muito bom a gente dar uma consulta nesse site. Então, novamente aqui a vista já de um crânio fetal, olha só. O crânio fetal também, ele apresenta o quê? Em vez de um osso frontal, como no adulto, tem 2 ossos frontais, que é separado por uma sutura frontal. Depois se ossifica, desaparece no crânio adulto, não é? Então, a partir dos 2 anos de idade, ocorre ossificação do crânio na criança. E essas estruturas também vão se ossificando. O que são essas estruturas? São os fontículos. Olha aqui, ó, em forma de um losango, né? Pois é. Então, lá nesse site anatomiaonline.com, eles falam o nome Fontanella, é um nome antigo, viu? O Moleiro é um nome popular. Esse fontículo aqui, entre os 2 ossos frontais e os 2 parietais, é chamado anterior, que é o fontículo bregmático, tem a ver com o bregma. Quando se ossifica, lá no crânio adulto, vai ser o bregma. Tudo bem? Aí tem a sutura sagital, além da sutura coronal, e a sutura sagital, lá posteriormente, se continua no outro fontículo, com a sutura lambidoide, né? Lambidoide é a palavra do grego, viu? Quer dizer, lambda. É aquele letra grega lambda, viu? E aqui esse termo Fontanella está errado, né? É fontículo posterior. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos para frente. Desculpa, viu, gente? Se vocês quiserem fazer um intervalo para a gente tomar uma água aqui, uns minutos para ir no banheiro, fazer. Depois até no momento, minha garganta está ficando seca, né? Tanto falar. Mas a gente faz, vocês me dão licença, eu vou beber um pouquinho d'água e volto a falar aqui. Essas 2 imagens aqui, olha, gente, um crânio vista lateral, não é? Correto? O que dá para ver aqui, né? Várias estruturas, vários acidentes ósseos, os ossos, cada um com uma cor diferente, né? Os ossos que já são nomeados, que vocês devem identificar, o osso temporal, que é o osso irregular também, olha só. Tem a parte da escama, tem a parte plana do osso, que se articula com o osso parietal, a sutura chamada de escamosa, né? Essa aqui, vocês acompanham aqui. E a escamosa é diferente da serrátil, por quê? Porque os ossos se encostam como se fossem telhas de um telhado, ou escamas de um peixe, né? Um se sobrepõe parcialmente o outro pelas margens. Então, sutura e escamosa. Aí temos o osso temporal, e dentro dos acidentes ósseos, então, eu vou destacar alguns seguindo o roteiro, lá no número 19, ó. O que é isso aqui em verde? É a fossa temporal, bem? Essa imagem aqui eu tirei de um site do kenruby.com, ou .org, se não me engano. Kenruby é um site que está em inglês, mas tem imagens de excelente qualidade, assim, desenho muito bem feitos, e os acidentes ósseos estão pintados em verde. Vocês podem observar aqui, ok? Então, o que é a fossa temporal? É a estrutura que acompanha abaixo das linhas temporais, essas discretas eminências no osso, desde o frontal, parietal, em direção, e termina aqui no temporal. São 2 linhas temporais, e essas linhas correspondem à origem de um músculo temporal. E esse músculo fecha todo esse local chamado de fossa temporal,
número 19. Tudo bem? A palavra temporal tem a ver com tempo, né? Porque vocês lembram que os cabelos do idoso, a parte mais que fica mais branca, o cabelo do idoso, é a região temporal. Que fica mais branco primeiro, assim, prateado, que nem meu cabelo, né? Então, devido a essa questão vem com o tempo, né? Então, a partir daí começa a branquear todos os cabelos a partir dessa região temporal. Muito bem, vamos passando para frente. Ó. Uma curiosidade que eu vi na internet, depois vocês acessam aqui esse site aqui, celular.com, tem uma notícia que é para a população em geral, mas que acho que nunca ouviram falar disso, né? Aqui uma radiografia de um crânio de uma pessoa, de um jovem, e esse crânio aqui, o osso occipital, apresenta uma parte pontuda aqui que parece um chifre. Estão vendo? Tem 27,8 milímetros essa estrutura. Isso aqui é uma questão, é uma anormalidade do osso, porque é quando o osso se calcifica em excesso, né? Um excesso de calcificação formando um esporão. Tudo bem? Esporão ósseo, olha só, o número 9 aqui. O 9 lá do roteiro, se vocês procurarem, é a protuberância occipital externa, que é um ponto anatômico e craniométrico. Desculpe. Palpável também. Ou seja, você coloca aqui o dedo indicador, qualquer dedo, da polpa do dedo aqui, você sente essa elevação aqui. E isso também é um ponto utilizado para diferenciar o crânio masculino do feminino. O feminino geralmente é mais fininho, mais pontudo, e o masculino mais arredondado, porém mais volumoso, mais pesado, né, os ossos do crânio do masculino. Mas aqui é uma notícia, assim, acho que é mais sensacionalista, que vocês veem na internet, e que vocês vão ver uma resposta confirmando que é um fake, que o uso do celular, smartphone, não produz essa proeminência óssea, isso aqui não tem a ver nada disso. Eu coloquei apenas como uma curiosidade, né? Porque vocês veem que, na verdade, o celular e o tablet, o smartphone, eles podem dar mais problema na vista, né? Na visão, a vista cansada mesmo. E altera também a qualidade de sono da pessoa. Mas aí foge um pouco o nosso objetivo, nossa aula, né? Tudo bem? Mas vamos prosseguir um pouquinho, depois vocês dão uma examinada lá no site. Que vista essa aqui do crânio, gente? Quem que se habilita? Ô, Camila, quem que você acha que é? Isso. Então, a nuca é a região que compreende o osso occipital, que está aqui, ó. O osso occipital, no nosso roteiro, tem duas estruturas aqui que estão marcadas, o 9 e o 10. O 9, protuberância occipital externa, essa estrutura mediana, palpável, que é um ponto antropométrico, chamado de íneo, tá? Essas saliências aqui ósseas que partem aqui do íneo, ao lado, à esquerda e à direita, são chamadas de linhas nucais superiores, tá? À direita e à esquerda. Abaixo também tem as linhas nucais inferiores, mas são mais discretas. Essas linhas nucais são pontos de fixação muscular. Vocês já ouviram falar do músculo trapézio, provavelmente. Ele tem origem dessa linha nucal, ok? Inclusive, os músculos não só têm origem, como se inserem nessa linha nucal. Não só o trapézio, mas outros músculos mais profundos. Então, é só uma demonstração da importância de reconhecer essas estruturas ósseas, né? Fixação muscular. Essa protuberância occipital externa também é um ponto de fixação ligamentar, o chamado ligamento nucal, tá? Essa na aula de articulações. Posso tomar uma água primeiro, antes de prosseguir aqui, gente? Só um instantinho, tá? Camila, eu vou descansar de novo o celular e vou prosseguir a aula, tá bom? Obrigado. Então, prosseguindo aqui, olha, aqui no vivo, o indivíduo aqui visto de frente,
Aqui alguns pontos antropométricos só aparecem aqui. Então, é possível fazer medidas no crânio a partir desses pontos. Na linha mediana, o plano médio sagital, que está aqui, essa linha, que acompanha o plano mediano, começa aqui pelo násio. Olha aqui, bem na raiz do nariz. À direita aqui, vocês veem a articulação entre o frontal e os ossos nasais. É a sutura frontonasal. Então, aqui o número 11, gente, é o násio, ok? Número 12, um dedo mais aproximadamente assim, ó, transversal, em relação a partir do násio para cima, vocês vão ter outro ponto antropométrico aqui chamado de glabela, esse 12. Lateralmente a glabela, acima da margem orbital superior, existe uma estrutura, existe uma eminência chamada de uma eminência do osso frontal, aqui, ó, essa eminência aqui. É arco superciliar. Nesse arco superciliar, número 13, corresponde a um orifício que está aqui, ó, estão vendo? Aqui um orifício bem pequeno. Esse orifício é chamado de forame supraorbital. Quando não é um orifício, mas ele está junto com a margem superior, formando uma dentiação, um recorte ósseo no osso, passa a ser chamado não de forame, mas de incisura, do mesmo nome, supraorbital. Número 14 aqui corresponde à órbita, portanto, supra acima de quem? Da órbita. Infra, abaixo da órbita. E o que nós temos, então, na órbita? 7 ossos que compõem a órbita. Não sei se vocês ainda se lembram, tinha uma questão da atividade de astrologia que tinha a ver com a órbita, né? Então, logo na margem da órbita, então, quais são os ossos que constituem? Frontal, o zigomático e também a maxila, ou maxilar, tá? Depois, na parede medial da órbita, tem lá atrás tem o osso lacrimal, depois o osso etimoide e, finalmente, o osso palatino. E depois, aqui os ossos que se articulam, frontal, zigomático, se articulam com outro osso mais profundamente, chamado de esfenoide. Tudo bem? Esfenoide. Aqui o número 15 não está presente, 15 e 16, mas vamos prosseguir aqui o número 17. Essa abertura aqui em forma de pera, ou como fosse um coração invertido. Essa abertura no osso, nas maxilas direita e maxila esquerda, e também é limitado pelos ossos nasais. É chamado de abertura piriforme. Ela dá acesso a uma cavidade, que é a cavidade interna do nariz, a cavidade nasal. Nessa cavidade nasal existe uma parede óssea dividindo aqui, ó, cartilagínea na frente e óssea lá atrás. A cartilagem não está presente, somente a óssea. Essa parede óssea é formada por 2 ossos, o etimoide e o osso vomer, que se articula aqui inferiormente. Ao lado se vê outras saliências em forma de concha. São os ossos classificados como finos, como se fosse um papel de seda. Ossos papiráceos, como se fosse o formato de um papel de seda. Um osso específico dessas conchas é a concha nasal inferior, que se articula com os ossos vizinhos. A superior e média pertence ao osso etimoide. Então, concha nasal inferior de cada lado aqui. Essas conchas nasais são importantes no estudo do sistema respiratório, porque elas que fazem com que o ar possa ser aquecido, permaneça mais tempo na cavidade nasal, além de que tem revestimento de uma membrana mucosa no vivo. Bom, aqui nós teremos, então, as maxilas e aqui os orifícios das maxilas, bem como mandíbula, depois a gente comenta mais à frente esses acidentes ósseos. Aqui o arco zigomático também, ele está escondido, mas é aquela estrutura que une esse osso zigomático com o osso temporal. Então, nessa vista aqui anterior, vários outros acidentes também, alguns ossos que eu já mencionei, né? Então, aqui o osso frontal, pintado nessa cor roxa, em vermelho o esfenoide, em laranja as maxilas, né? E os 2 ossos nasais brancos,
bem como os dois ossos zigomáticos. Aqui, então, eu faço uma diferenciação. O que eu falei lá no primeiro slide sobre neurocrânio, essa porção superior aqui, ó, porção superior neurocrânio. Do násio para baixo, aqui dessa região da raiz do nariz para baixo, tem outra porção do crânio chamado víscerocrânio. O neurocrânio é formado por 8 ossos e o víscerocrânio é formado por 14 ossos. 14 ossos, ok? Nós vamos mostrar um pouco mais adiante. Vocês estão notando que o crânio fazem parte também os dentes, não é? Só que os dentes não são órgãos do sistema esquelético, são órgãos do sistema digestório, são órgãos mineralizados, tem cálcio e vários minerais que são presentes também nos ossos. Porém, participam da mastigação, né? Não especificamente do sistema esquelético. Então, detalhes, gente, do roteiro, olha, número 15 e 16. É o forame supraorbital aqui, olha aqui a órbita na vista anterior, está bonitinho esse desenho, né? Em verde, forame supraorbital, opa, e depois o forame infraorbital. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouco o slide aqui. Aqui, olha, forame supraorbital, 16, forame infraorbital. O supraorbital é no osso frontal. E o infraorbital é na maxila, direita ou esquerda, não é? Qual que é a importância clínica desses forames aí? É que neles passam vasos e nervos, então artérias, veias e nervos. E esses nervos são originados do quinto par craniano chamado trigêmeo. Então, o dentista, o médico, que precisa fazer uma cirurgia na face, ele precisa saber reconhecer esses locais aqui, onde esses nervos passam, para fazer uma anestesia, o anestesiologista, né? Então, daí a importância desses acidentes ósseos aí. Bom, aí o arco zigomático que eu mencionei, número 18, ele é composto pela união do osso zigomático, da armação do rosto, mais o osso temporal. O osso temporal ele tem um processo chamado zigomático e o osso zigomático tem um processo temporal. Esses dois processos se unem como se fosse uma ponte óssea, formando a sutura temporozigomática. Né? Então, aqui nós temos o arco zigomático, que é um local também de origem de um dos músculos da mastigação, que é o mais forte músculo da mastigação que nós temos, que cerra os dentes, fecha a mandíbula. É o chamado masseter, tá? Outro músculo, já mencionei, está na fossa temporal, olha aqui a fossa temporal, então, músculo do mesmo nome. Se origina desta região aqui, na lateral, na parede lateral do neurocrânio. Aqui uma vista inferior, a base do crânio externo, ou vista inferior externa do crânio, dá para se notar também uma região aqui, uma escavação no osso temporal, aqui, olha, posteriormente ao arco zigomático, onde a mandíbula se articula, e é chamado fossa mandibular. Então, número 20, olha só, fossa mandibular. Aqui um destaque é o osso temporal, esse aqui, ó, na vista inferior. Tem outros acidentes, esse osso é bastante complexo, né, em sua estrutura, não vou mencionar todos os acidentes ósseos, apenas vocês têm uma noção de estruturas articulares, não é? E aqui, ó, o osso temporal, ele apresenta um orifício para conduzir o ar na audição. Então, o som caminha através por ondas sonoras na atmosfera e chega também até essa abertura chamada de meato acústico externo, que é o canal do ouvido, né? Popularmente, o canal auditivo. Então, o meato corresponde à entrada desse canal auditivo, ok? Esse meato se prolonga também em direção ao osso temporal, profundamente, na cavidade do tímpano, sendo separado dessa cavidade por uma membrana do tímpano, que vai vibrar conforme a passagem das ondas sonoras batem nessa membrana. Mas aí, posteriormente ao meato acústico externo, é possível ver uma projeção em forma de mama, por isso chamado de mastoide. Então, essa projeção é o processo mastoide,
do temporal, osso temporal. Tudo bem? Anteriormente, a articulação temporomandibular, ou seja, da mandíbula com a fossa mandibular. Nós veremos depois da mandíbula alguns acidentes ósseos aí articulares, que são, no caso aqui, o processo condilar. Bom, o osso temporal, além do meato acústico externo, apresenta um meato acústico interno, essa estrutura aqui, olha. Aqui é a cavidade do crânio, então a base do crânio também vista interna, tudo bem? E aqui temos o osso temporal, com vários acidentes ósseos, dentre eles o meato acústico interno. Por esse meato acústico interno passam também nervos, são 2 nervos cranianos muito importantes envolvendo a neuroanatomia. É o 7º e o 8º par cranianos, quer dizer, o nervo facial e o vestíbulo coclear. Os nomes são esses lindos, viu, gente? Vocês vão decorando aí. Aqui, ó, o osso temporal. O osso temporal apresenta uma projeção, então, palpável no vivente, atrás do pavilhão da orelha, chamado processo mastoide, número 23. Okay? Além disso, é para fixação muscular, e um dos músculos do pescoço, vocês vão ouvir muito falar dele, é o esternocleidomastoide. Ele se insere aqui, nessa estrutura do osso temporal. Outro processo, gente, processo em forma de um estilete. Então, processo estiloide, oide em forma de. E aqui, processo estiloide também é onde se origina ligamento e se origina músculo. Por exemplo, o músculo estiloióideo se origina desse processo e se insere no osso ióide, número 24. Aqui o osso temporal, na vista lateral também, com destaque esse processo estiloide do osso temporal. Número 26 corresponde a uma estrutura articular do osso occipital, aqui na base do crânio, base externa do crânio. Então, vocês veem a maior abertura que tem no osso occipital, e na maioria dos ossos do crânio, a maior de todas, é essa abertura aqui, chamada de forame magno, que nós vamos ver adiante. Ao lado desse forame magno, uma projeção que se articula com o atlas, com a primeira vértebra cervical. É o chamado côndilo occipital. Tudo bem, gente? Côndilo occipital. E aí temos, vou passando para a frente do osso occipital, vamos ter um osso esfenoide, esse osso bastante irregular. A palavra esfenoide quer dizer em forma de cunha, toda a palavra oide em forma de. Então, esfenoide em forma de cunha. E aqui, na verdade, essa cunha também se parece com uma borboleta, um morcego de asas abertas, né? Grosseiramente comparando com alguns animais. Mas que estrutura se destaca aqui na base do crânio do osso esfenoide? Essa aqui chamada processo pterigoide, que é um ponto de fixação muscular, de músculos da mastigação aqui, processo pterigoide. Beleza? Outra coisa que vocês notam aqui, gente, é que vários buracos orifícios são forames, estão presentes aqui também no osso esfenoide, em outros ossos vizinhos, mas a gente não vai estudá-los todos detalhadamente, porque eu tenho muito que falar, na verdade, né? Alguns, como é o objetivo da aula, é dar ênfase não tanto a esses forames, essas aberturas, mas sim aquelas de fixação muscular para entendimento da origem e inserção dos músculos, no próximo bloco de assuntos. O outro forame posterior, que já foi mencionado aqui, olha, forame magno, está no osso occipital, portanto, né? Então, para que serve o forame magno? Para dar passagem ao sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, medula espinal. Então, nesse limite entre encéfalo e medula espinal, existe esse forame aqui, chamado de magno, tá? Bom, aí, nós estamos terminando já o crânio, viu, gente? Vai entrar depois da coluna vertebral, e a gente tem que falar do ióide também, do osso ióide. Então, aqui, o osso móvel da mandíbula, excluindo os ossículos da audição, é esse osso aqui, a mandíbula, em forma de ferradura, né?
A mandíbula, ela apresenta duas regiões, basicamente. Esta aqui, horizontal, chamada de corpo da mandíbula. E a estrutura que se projeta a partir do corpo póstero superiormente é chamada de ramo da mandíbula. Estão vendo aqui, ó, ramo da mandíbula. Nós vamos reconhecer alguns acidentes ósseos, então, de fixação muscular. Processo coronoide da mandíbula, tá? Processo condilar da mandíbula, que não é para fixação muscular, e sim para articulação com o osso temporal. E ângulo da mandíbula, que apresenta também uma estrutura chamada de tuberosidade massetérica, esse ângulo da mandíbula. O que é o ângulo da mandíbula? É o encontro, a junção do ramo com o corpo da mandíbula. O ângulo da mandíbula tem um ponto antropométrico chamado de gônio. Tá? E o corpo da mandíbula apresenta uma projeção correspondente ao queixo, que é o mento. Se é mento, é mentual, ou mental, né? Mentual, mento de queixo. Essa saliência palpável também é um ponto antropométrico chamado de pogônio. Pogônio. Então, é protuberância mentual. Internamente, também a mandíbula apresenta diversos acidentes, mas nós vamos salientar alguns apenas para fixação muscular. Então, temos aqui, no processo condilar da mandíbula, duas estruturas, a superior e a cabeça da mandíbula, antigamente chamada de côndilo, que se articula com a fossa mandibular na articulação temporomandibular, ATM, e a continuação inferior da cabeça é essa aqui chamada de colo da mandíbula. Colo é a porção estreitada do processo condilar da mandíbula. E depois, número 32, a vista posterior do crânio também e da mandíbula. Internamente, a margem inferior da mandíbula, ao nível do mento, apresenta duas pequenas fossas chamadas de digástrica. Fossa digástrica direita e esquerda, né? Deixa eu voltar aqui. Opa. Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui no meu... Aqui, ó. Então, fossa digástrica é onde se origina o músculo do mesmo nome, que tem dois ventres, o ventre anterior e o ventre posterior. E o ventre anterior se origina dessa fossa aqui na mandíbula. Continuando o roteiro, gente, olha, internamente, o corpo da mandíbula também apresenta uma discreta linha óssea, chamada de linha miloioide, que é a direita e a esquerda, de origem também de um dos músculos supraioideus. O mesmo nome, do miloioide. Miloioide. E aqui, uma outra estrutura, já uma protuberância aqui, acima do mento, na vista interna da mandíbula. Número 34 é a espinha mentual ou espinha geniana. São duas espinhas, na verdade, formam a espinha mentual de mento. E também de origem de músculo, tudo de origem de músculo aí. E por fim, aqui no esqueleto cefálico, o ocioide, né? Onde nós temos aqui o conjunto todo na vista anterior. Esse osso é facilmente palpável com o polegar indicador, você comprimir delicadamente acima da cartilagem tireoide, aqui está a cartilagem tireoide, acima está o osso. Esse osso, então, não se articula diretamente com a coluna cervical e ele pertence anatomicamente aos ossos do crânio, né? E o seu formato é semelhante ao da mandíbula, com uma pequena ferradura, né? Então, a partir dessa região central do osso, nós temos aqui do lado direito, ó, o corpo do ocioide, que também é um ponto de fixação de músculos, de alguns músculos, e de onde se ramificam essas pontas ósseas chamadas de cornos. A palavra corno, né? Você sabe que é pejorativo, mas tem que ser dito, parecem chifres. Então, o número 36 é o corno menor do ocioide, já é difícil de palpar, e o 37 é mais fácil de palpar, o corno maior do ocioide. Esse daqui, então, se insere em ligamento e músculo, o músculo estiloide, por exemplo, se insere aqui. E, finalmente, aqui o roteiro que eu prometi para vocês.
Eu queria dar uma pequena pausa aqui para vocês, para tomar uma água, né? E a gente continua. Eu vou tentar aqui comunicar com a Camila, né? Pode ser, Camila? Alô, Camila? Ok, eu vou tomar uma água aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar até aí, gente? Ah, sim, lá no chat? Ó, então, eu vou dar uma sugestão, viu, gente? Ó, as perguntas vêm no decorrer, não só de hoje, não, né? Como pode surgir muitas perguntas e a gente não está online, né, nessa hora, eu deixo à disposição para a gente bater papo, ou no grupo da fisioterapia, ou no grupo aí do WhatsApp, ou no e-mail, viu? É normal, viu, acontecer dúvidas aí, porque vocês precisam voltar à leitura, né? Pegar o texto aí, dar uma lida. Porque, infelizmente, a gente às vezes fica ansioso demais, né? Quer falar tudo. E. Ah, tá. A linha óssea. Então, a linha óssea é uma estrutura que tem é um relevo, né? Que você tem o relevo são saliências. E você tem as reentrâncias, né? Então, muitas vezes, a crista, às vezes, parece uma crista óssea, também é um relevo, só que é maior do que uma linha. Né? Por exemplo, se você pegar lá o fêmur, vamos citar um exemplo, tá? O osso que vocês conhecem bem. Lá vocês têm a linha áspera, eu não sei se vocês se lembram. O que é essa linha áspera? É um relevo, não é um sulco. Sulco já é uma depressão. Né? Retilínea, no caso. A linha também tem um aspecto retilíneo, só que é um relevo. Agora, a margem óssea, você pega o osso plano, por exemplo. Né? O osso plano, os ossos longos também tem no corpo, tem margem. Mas o osso plano é mais fácil de entender isso. Sempre pegar uma folha de papel, você pega aquelas margens de papel, né? Você tem a noção de que é uma margem. É diferente da superfície plana. Então, margem é para vocês compararem, por exemplo, qualquer objeto que tenha uma característica aguda, é uma estrutura aguda e saliente. É uma margem. Essa margem, muitas vezes, se presta para mais para articulação também, de um osso com o outro. Mas aí a gente vai falar várias vezes dessas estruturas, linha, margem, sulco, né? Deu para entender mais ou menos, gente? Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Ah, então. Essa aula está sendo gravada, né? Vocês podem assistir fora do horário normal também? Ah, então. Então, eu mando sem problema, porque tem um pessoal que não está assistindo a aula, né? Tem que mandar. Ok? Eu mando pelo Google Drive, né? Porque parece que pelo Google Drive tem como baixar todos os e-mails, ou e-mail da sala mesmo, né? Mas eu vou aprendendo, viu, gente? Pode ser que eu fique tranquilos, tá? Tranquilos. Eu vou beber uma água aqui, porque eu tenho que respirar fundo agora, viu? Dá licença. Voltando, Camila, atenção. Alô? Ó, então eu dei umas dicas aqui, ó, nessa imagem que vocês estão vendo aqui. À esquerda está aqui o roteiro, né? Das imagens que eu mostrei anteriormente. Vocês pegam esses elementos ósseos tal, e você fica preocupado em decorar. Mas a decoreba, gente, é um negócio que desestimula. Então, como que a gente vai se estimular? Vocês podem associar, fazer associações com acidentes vizinhos. Por exemplo, você para pensar em arco zigomático, né, você lembra do osso zigomático. Mas aí você tem que lembrar do osso temporal, porque sem osso temporal não tem arco zigomático. Então, você associa isso aí, vai ajudando a formar uma imagem mental. Né? Aí vocês procurem ler a literatura disponibilizada, e pega geralmente pelo mais difícil para pegar o mais fácil.
Primeiro aquilo que parece ser mais complicado e difícil. A partir do estudo, assim, que vocês tiverem entendimento do mais difícil, vocês não vão conseguir entender tudo de uma vez só, é lógico, mas vocês vão ter mais facilidade depois, pela repetição de nomes, vocês vão começar a entender melhor, porque, na verdade, a maioria das estruturas, se não quase todas, tem uma função, né? E essa função que vai ser importante lá na cinesiologia, que vocês estiverem estudando, os movimentos do corpo humano, estudando as articulações e tal, vocês vão ter que associar essas estruturas da anatomia. Um exemplo que eu estou dando, a cinesiologia, né? Mas tem outras disciplinas que requerem conhecimento da anatomia. E aí, vocês pegam um nome esquisito, vocês podem inventar regras mnemônicas. Tem literatura, inclusive trabalhos científicos que falam, né? Você comparar, por exemplo, o osso esfenoide com um animal, por exemplo, o pterodátilo, aquela ave pré-histórica de asas abertas. A palavra pteros significa asa. Então, se lembrar o processo pterigóide, de que osso que é? O esfenoide, que parece um animal de asas abertas. Esse animal de asas abertas, na verdade, tem 4 asas. Ele tem asa menor, asa maior. É um exemplo. Então, vocês começam isso vai ajudar também vocês a memorizarem esses ossos e seus principais acidentes ósseos. Então, eu peço, assim, paciência, né? Não fico com medo. Meu objetivo não é lançar medo em ninguém, é a gente ajudar a caminhar e a conseguir formular questões a respeito disso. Aqui, ó, terminamos os acidentes ósseos da mandíbula, né? E terminamos com os ossinoides. Aí caminhamos para a coluna vertebral. Tudo bem? Eu vou, então, posso continuar, Camila? Vocês querem tomar uma água? Tá tudo bem? Vou beber mais um pouquinho de água e já começo a falar da coluna vertebral. Tá conseguindo ver? Osteologia da coluna vertebral e tórax? Beleza? Ok. Então, continuando, a coluna vertebral e tórax, né? Nós temos que reconhecer na coluna vertebral os mesmos, basicamente aquilo que a gente já viu no esqueleto cefálico, né? Ou seja, os acidentes ósseos principais, palpáveis no vivo, alguns pontos antropométricos, não vou dar todos, também não é objetivo fazer uma relação extensa de todos esses pontos, e você pega aquele anatomia-papel.com, aquele papel e caneta, desculpa, aquele site que eu falei lá no segundo slide, lá tem vários acidentes ósseos e também na literatura. E você também procure localizar estruturas ósseas de fixação de ligamentos e músculos na coluna. E elaborar uma questão sobre esse assunto, incluindo o gabarito de resposta. Então, vamos lá. Essa figura, essa imagem, lá do anatomia papel e caneta.com, pontos craniométricos, é um exemplo. Eu pediria a vocês, não copiem as minhas questões, é lógico, né? Isso é só para vocês entenderem como que pode ser essas questões. Então, resposta, por exemplo, curta e objetiva, né? Qual o nome do ponto antropométrico localizado no topo do crânio? Esse pontinho vermelho está aqui. Resposta: vértice ou vértex. Aí você faz uma outra questão, sem ser desse tipo. Você completar a lacuna. O ponto mais alto do crânio sobre a sutura sagital, com o crânio no plano de Frankfurt. O que é esse plano de Frankfurt? É uma linha que une 2 pontos. O chamado póreo, que é o meato acústico externo, com a margem inferior da órbita. Então, você traça uma linha aqui, ó, quase que horizontal, você separa o crânio em 2 metades, o neurocrânio e o viscerocrânio abaixo, o neurocrânio acima. Então, esse é o plano de Frankfurt. Então, o ponto mais alto, o crânio na posição anatômica, que tem a ver com esse plano de Frankfurt, ou linha de Frankfurt, é chamado de vértice.
Ainda vocês podem encontrar uma questão, vocês podem formular uma questão de teste, né? Com uma resposta correta. Aqui a resposta vértice corresponde a essa questão. A parte mais alta do crânio, coincidente com a estrutura sagital, chama-se occipício, que é um ponto antropométrico no osso occipital, íleo também no osso occipital, násio também não é a resposta certa, aqui na raiz do nariz, e sem o vértice, ou MDA, nenhuma das anteriores. Coluna vertebral, gente. Essa aqui eu quero falar com a Camila. Camila? Alô? O que você entende de coluna vertebral, Camila? Só rapidamente, ó. Que vértebras são essas de cima? Cervicais, isso. 7 vértebras cervicais, não é? Se contar que dá 7. Então, C1 a C7. Eu estou falando para você, isso, eu estou falando para você, mas vale para qualquer um, viu, gente? É que eu estou falando mais com a Camila do que com os demais, que eu não estou falando no chat. Mas aqui, a coluna vertebral é formada por 7 vértebras. O que são vértebras? São essas peças móveis que se articulam superiormente, começando da primeira com o osso occipital, depois, conforme a região, né? São chamadas, então, de cervicais, torácicas, que são 12. Aqui as cores que estão representadas em azul, né? O azul claro é das cervicais. Depois, aqui em verde claro, as torácicas, são 12, né? T1 e T12. E as lombares, aqui, em cor de lilás, né? L1 a L4, desculpa, L5, 5 lombares. E a sacral, formando o sacro, que são vértebras fixas, unidas, 5 vértebras unidas, formando o osso sacro, que continuado se articula com 3 ou 4 vértebras coxígeas, ou caudais, que são unidas como o sacro. Então, considera-se 24 vértebras móveis na coluna, e o restante, as vértebras imóveis, são ao todo 26 vértebras. O sacro mais o cóccix dá 26 com as 24, que termina com as lombares. Por que são móveis essas vértebras, essas peças? Porque existem articulações sinoviais e também a sínfise intervertebral. É aquela que contém essa estrutura chamada disco intervertebral, que entre uma vértebra e outra. Beleza, gente? Tudo bem, Camila? Então, essas estruturas aqui em azul claro são os discos intervertebrais. A vista dessa coluna aqui é anterior, mas pode ser a posterior. E aqui à direita, a coluna de perfil. Na vista lateral de perfil, essa coluna ela é sinuosa, ela não é retilínea. Estão vendo? Ó? Parece uma letra S, depois dá outra volta, depois desce e se afina aqui. A gente nota também nitidamente que as vértebras inferiores, as lombares, as sacrais, as primeiras sacrais, são mais volumosas. Por quê? Que tem a ver com o suporte do peso do corpo, a pela ação da gravidade, né? Então, se distribui das vértebras mais superiores até as vértebras que suportam mais o peso, então essas têm que ser mais volumosas, bem como os discos intervertebrais, têm que ser mais volumosos. Qual a função desses discos, gente? Proteção, né? Formar um coxim fibrocartilagíneo, que dá proteção a esses ossos. Então, o que nós temos no início? A coluna retilínea. Se essa coluna retilínea apresenta-se com desvios à direita ou à esquerda, como nessa imagem da moça aqui, de costas, você vê uma coluna torácica bem desviada à direita. Isso aqui é uma escoliose. Escoliose, já ouviram falar, né? Então, muita gente tem esses problemas de escoliose, até eu mesmo já desenvolvi um pouco, por causa da musculatura, tem uma descompensação funcional, a musculatura trabalha mais de um lado que de outro, e pode levar a esses desvios, além de problemas estruturais nas vértebras e nos discos intervertebrais, que os discos eles tendem a se desgastar com o tempo e a se desidratar, ficando mais achatados. E aí, essas deformidades também dos discos levam também a esses desvios da coluna. Tá bem? Em linhas gerais é isso, né, gente? Eu não vou dar aula de patologia, mas só para você ter uma noção. Então, a importância do estudo das curvaturas é isso.
A coluna vista lateral apresenta uma curvatura chamada cervical, incluindo, então, todas as vértebras cervicais. A torácica é uma curvatura que tem uma orientação diferente da cervical. Enquanto que a cervical é côncava dorsalmente, a torácica é convexa dorsalmente. Não é? Correto, Camila? E aí a curvatura lombar tem ela é côncava dorsalmente como a cervical. Então, é a curvatura lombar. Então, nomes corretos que vocês podem pegar lá no livro do Tortora, essa imagem eu tirei lá do Tortora de Anatomia, Princípios da Anatomia Humana, do Tortora e Nielsen. Então, esses autores aí, o Tortora é bem conhecido na fisiologia, eles têm essas imagens aqui, e eles chamam os desvios acentuados dessas curvaturas, conforme a região da coluna, de lordoses e cifoses. De tal forma que a corcunda, como nessa senhora aqui, ó, é a curvatura acentuada dorsalmente, que é a curvatura torácica, né? Então, isso é chamado cifose, é o corcunda, a pessoa corcunda, né? Que vem não só com a idade, mas outros problemas também da pessoa, que vai desenvolvendo isso aí. E a outra curvatura acentuada que pode ocorrer é a lordose, que é mais a lombar, que suporta mais o peso do corpo, como nessa moça aqui, vista de perfil aqui, vocês estão vendo, a curvatura lombar dela bem acentuada. Então, isso aqui é uma lordose lombar. Então, tem as lordoses cervicais, as lordoses lombares, bem como a cifose torácica, né? Bem evidente, né, em algumas pessoas. Ok? Continuando. Agora, o estudo da coluna, gente, a gente tem que ver os acidentes ósseos, né, de cada vértebra. Mas a gente tem que começar pelos acidentes comuns em todas as vértebras. Então, esses acidentes comuns nas vértebras caracteriza se chama de vértebra tipo ou típica, vértebra tipo ou típica. A vértebra apresenta uma região anterior chamada de corpo, essa região aqui, depois uma região posterior, uma metade posterior, que é em forma de um anel. Esse anel apresenta um orifício, delimita um orifício, um forame. Forame é uma abertura geralmente arredondada. Então, o forame, por estar nas vértebras, é forame vertebral. E o anel é o chamado arco vertebral. A partir desse arco, então, desse corpo, e do arco vertebral do forame, então, tem as estruturas que são quase, ou na maioria das vértebras, que são os processos, tá? Os processos são denominados, esses laterais aqui, nessa vista superior cranial da vértebra torácica, o processo transverso da vértebra torácica, vê que ele não está exatamente no plano coronal, ele está um pouco mais posterior. Os processos transversos e o processo espinhoso mediano, que sai aqui bem na linha mediana, no plano mediano. Então, processo espinhoso, processo transverso são pontos de ligação de músculos. Os transversos nas vértebras torácicas apresentam estruturas articulares para as costelas. Além desses processos espinhoso e dois transversos, existem os processos articulares nesta vista superior, mas tem também os inferiores. Então, são dois processos articulares à direita e dois processos à direita aqui e dois processos articulares à esquerda, superior e inferior, né? Par a par. Então, entre os processos articulares transverso e o corpo da vértebra, o arco é chamado de pedículo. Pedículo. Entre os processos articular superior e inferior e cada processo transverso, até o processo espinhoso, existe a continuação do arco, chamado de lâmina. Lâmina do arco vertebral. Na próxima imagem, então, na vista lateral da vértebra torácica, aqui você vê um perfil à direita e aqui em perfil à esquerda, nessa imagem de uma vértebra natural também. Aqui o desenho, aqui dá para ver vários acidentes ósseos articulares, dos processos articulares superior e inferior, do processo transverso da vértebra e do corpo da vértebra, são as chamadas fóveas.
Então, qual a diferença entre fóvea e face articular que existe no processo? A face articular é rasa, como vocês veem aqui no processo articular. A fóvea, ela é uma escavação, então uma depressão, não é tão rasa assim, tá? Como se fosse uma colher, formato de uma colher. Então, ela é côncava, né? Como uma colher. Essa fóvea, então, chamada costal superior, se articula com a cabeça da costela acima, com a fóvea costal inferior, com uma costela abaixo, uma mesma vértebra. Tá? Então, são dois corpos, ou melhor, duas cabeças de costelas para aqui, acima, e uma cabeça de costela abaixo. Então, fóveas costais, para se articular com as cabeças das costelas. A costela também se articula com o processo transverso por uma fóvea costal, aqui, ó, no processo transverso. Então, vejam aqui à direita, novamente, ó. Fóvea costal superior, fóvea costal inferior, fóvea costal do processo transverso, ok? Essa região aqui, inclusive, é o que eu denominei de pedículo, que é essa porção do arco que une os processos transversos e articulares com o corpo da vértebra. Essa região aqui vai apresentar duas indentações aqui, uma inferior e uma superior. E a junção dessas indentações, dessas regiões aqui, ó, essas aberturas, vai formar um forame na coluna toda, chamado forame intervertebral. E a reunião também dos forames, deixa eu voltar aqui, os forames vertebrais, né, desde a vértebra do Atlas, lá em cima, até a última lombar, vai ser chamado de canal vertebral, a reunião de todos os forames vertebrais, a junção de todos os forames vertebrais. Vou deixar mais para frente, ver uma imagem assim para os forames intervertebrais, aqui não dá para ter uma visão completa. Desculpa. Então, passando para a vértebra, além das vértebras típicas, como eu já mencionei na torácica, tem as vértebras típicas cervicais, que são 7, aqui, ó, vista coluna cervical, nessa vista dorsal posterior, e aqui pintado em azul, né? A articulação que se faz da primeira do Atlas, primeira vértebra cervical com a segunda cervical, é a chamada articulação atlantoaxial. E aqui representa aqui também um ligamento que mantém unidas as duas vértebras, o ligamento transverso do Atlas. Essa articulação aqui, atlantoaxial, é uma articulação do tipo trocoide, que faz a rotação da cabeça para a direita ou para a esquerda. Mas, começando pelo Atlas, é uma vértebra atípica, o Atlas e o Axis, a vértebra C1 e C2. Por que é atípica? Porque os processos transversos das cervicais, ou melhor, do Atlas aqui, apresenta, diferentemente da vértebra torácica, que não apresenta, né? Mas as cervicais apresentam um forame transversário. Aqui, ó, talvez essas aberturas, forame transversário, junto com o processo transverso. O Atlas, só ele apresenta também, de onde sai o processo transverso, uma massa lateral, que é essa estrutura aqui, volumosa, a massa lateral, em ambos os lados. Nesse nível aqui superior, que vocês estão vendo dessa vértebra, está a se notar a face articular superior, né, que se articula com os côndilos occipitais. Tudo bem? E na região dos arcos, como se fosse um anel, em vez de corpo de vértebra, não tem um corpo vertebral, existe uma saliência chamada tubérculo anterior, no arco anterior do Atlas. Atrás tem um outro arco, que é o posterior, com um tubérculo posterior bem rudimentar, que vai construir o processo das vértebras mais caudais. Então, tem aqui o forame vertebral bem aberto, né? Bem aberto, dessa vértebra do Atlas aqui. E nós vamos prosseguindo aqui na vista inferior do Atlas, da C1, né? A vértebra Atlas apresenta, então, as massas laterais, de onde saem os processos articulares rudimentares, com faces articulares superior e inferior, como nesta vista. Os processos transversos também
embora bem mais avantajados, apresentam forame transversário. O arco anterior da vértebra apresenta uma articulação para o dente do áxis, na articulação atlanto-axial, chamada fóvea do dente. Fóvea é uma face articular que não é rasa, é mais afundada. E o tubérculo posterior, aqui também está presente nessa vértebra, tá? Aqui, olha, o atlas. O atlas é uma vértebra atípica também, né? Nessa vista anterior do atlas, é possível observar o corpo vertebral e o corpo apresenta uma projeção, antigamente chamada de apófise, né? Hoje o nome mais correto é dente. Então, essa apófise é o dente do áxis. O dente do áxis apresenta algumas particularidades, como faces articulares, né? Ápice do dente, inclusive, tem ligamentos, também se prende esse dente na articulação entre o áxis e o atlas. Nessa vista aqui é possível observar os processos articulares e o corpo vertebral. Alô, Camila? Então, você está falando baixinho, mas tudo bem. Eu vou dar uma pausa aqui para a cachorra aqui parar, fazer silêncio aqui, senão vai atrapalhar a aula. Tem que dar um tempo aqui. Espera só um instantinho. Gente, eu posso... Obrigado. Atenção, posso continuar? Opa, vocês estão acordados? Eu sei que, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Você fora um pouquinho do esquema da aula. Se a gente ficar deitado, estudar esse assunto deitado, é melhor que tomar um calmante, viu? Vocês dormem que... É sério mesmo, é um assunto que eu sei que é maçante e tudo, mas olha, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, viu? Eu acho que o pessoal, talvez tenha muitas dúvidas, eu não sei como é que tá a galera aí. Que bom. Ó, gente, é brincadeira, eu gosto de brincar um pouquinho nas aulas, assim, a gente tá, mas eu sei que é sonífero o assunto, viu? Mas isso vai passar, viu, gente? Vai passar. É bom a gente dormir um pouco também, porque no dia seguinte a gente estuda mais disposto, né? Eu gostaria até que essas aulas fossem de manhãzinha, viu, gente? Gostaria, porque aí, sabe, porque é muito movimento de carro, a cachorra aqui fica gritando aqui. A cachorra aqui me atrapalha um pouquinho, deixa eu beber uma água aqui. Mas aí são os ossos do ofício, né? Falar em cachorro, quem tem cachorro aí sabe que vértebra tem bastante tutano para o cachorro comer. Mas vamos voltar lá. Só um instantinho, eu vou voltar então à aula agora. Então, voltando aqui ao corpo vertebral aqui do áxis, né? Então, a partir das demais vértebras móveis abaixo, né, que eu falei, excluindo o sacro e o cóccix, elas apresentam um corpo. Então, aqui, esse corpo vai se articular com a C3, C4, assim por diante. E, prosseguindo aqui, novamente o áxis, em outra vista. Olha essas imagens, gente. Depois eu passo para vocês a literatura, né? É muito interessante vocês pesquisarem essas imagens, são muito qualidade delas, são peças naturais. Eu sei que não é a mesma coisa que está dentro de um laboratório e manusear isso em 3 dimensões. Mas dá para ter um entendimento das estruturas. Quando você estiver manuseando, você deve sempre lembrar da posição anatômica, né? Então, a vista posterior, a vértebra na posição anatômica tem essa vista aqui, ó, o áxis. Aqui está o dente, que eu já mencionei, processos articulares, para se articular com o atlas, com os inferiores, processos articulares inferiores do atlas, se articulam
com os superiores do axis. Por falar em articulação, essa articulação é tipicamente sinovial plana, assim como a troncoaxial é trocoidea, que permite que tem um eixo de rotação vertical, né, que orienta o movimento. Essa sinovial plana é sem eixo de movimento definido, então para vários sentidos. E aqui o arco da vértebra compreende já um processo espinhoso no plano mediano, olha, e esse processo espinhoso está desgastado aqui, mas normalmente ele dá para ver duas pontas aqui, porque ele não é um processo espinhoso pontiagudo como a vértebra torácica, ele é bífido, ou separado em duas partes aqui, ó, tá? Processo espinhoso bífido. Enquanto que no Atlas não tem esse processo espinhoso que aparece nas demais vértebras. E aí na vértebra cervical, no desenho aqui, olha, estão vendo aqui à esquerda, a vista superior, cranial, com destaque aos processos transversos com forame transversário. Os processos transversos apresentam bituberculados, ou seja, com duas pontas. Esses tubérculos são locais de fixação muscular, não só de ligamentos, tá? E a gente não vai mencionar, mas tem um músculo que vocês vão ver mais para frente, é o levantador da escápula. Ele tem origem da primeira, segunda, terceira e quarta vértebras do pescoço, cervicais, e inserção na escápula, né? E a partir desses processos aqui, transversos. E nessa vista aqui de uma vértebra da sétima cervical, vocês estão vendo aqui, olha, já é parecida com a primeira torácica, ou seja, o processo espinhoso dela é mais pontiagudo, embora seja arredondado aqui, ó. Não é mais bífido, como nas cervicais típicas acima, tá? Então, aqui é unituberculado, é um tubérculo só, processo espinhoso. Quando você estiver na anatomia palpatória lá, eu creio que o professor vai, se vocês estiverem palpando as vértebras cervicais, vocês vão palpar essa estrutura aqui, chamada processo espinhoso, tá? É a mais fácil de palpar. Não só o processo espinhoso, como também os processos transversos e articulares, que também estão presentes e vão se tornar maiores nas vértebras mais inferiores. Pessoal, eu tinha esquecido de falar um detalhe, né? Aqui o corpo vertebral apresenta também com duas estruturas ao lado, aqui, não sei se dá para perceber aqui, dois relevos, e chamados de unco, cada um deles é chamado de unco. O unco é uma estrutura da vértebra cervical que vai desaparecer depois nas vértebras torácicas e lombares, né? Vai deixar de existir aqui. Para que serve esse unco vertebral? É para justamente ajustar uma vértebra com a outra na sua posição, impedindo os deslocamentos para o lado de uma vértebra em relação à outra. Isso ocorre muito, por exemplo, em fraturas de vértebra, né? Se esse unco se fraturar, vai ocorrer não só problemas no disco intervertebral, mas no deslocamento da vértebra para o lado. Tá? Então, ele facilita, inclusive, esse unco facilita os movimentos de flexão e extensão da coluna cervical, tá? Então, esses movimentos, inclusive os movimentos da coluna cervical, é mais de rotação, graças à orientação das faces articulares, girando a cabeça para a direita e à esquerda, né? E aí, flexão e extensão anterior, esses uncos vão facilitar esses movimentos aqui. Bom, aí nós já tínhamos falado da vértebra torácica, os processos espinhosos das torácicas são mais inclinados para baixo, pontiagudos, e aqui nas lombares, que são mais volumosas, aqui a coluna vista lateral, coluna lombar, e duas vértebras lombares articuladas entre si, né, com o disco intervertebral. Então tem L1, L2, L3, L4, L5, né, até a quinta lombar. Acontece que na lombar, os processos transversos já não apresentam mais aquela fóvea costal, porque não se articula mais costela aqui, né? Como nós vemos depois da estrutura da costela, que se articula lá com as torácicas. A fóvea, o processo transverso da vértebra lombar, que é mais saliente para os lados e mais disposição mais horizontal, né, tipicamente transversal, é chamado de processo costiforme. Por que costiforme?
é um formato parecido com uma costela. Uma vez que as costelas são 12 pares, a 11ª e a 12ª, elas têm uma morfologia parecida com esse processo transverso da lombar. Então, a continuação das costelas seria correspondente aos processos transversos das lombares, daí serem chamados de costiforme. Tudo bem, gente? Não esquece desse nome. O processo costiforme, como os demais processos transversos, também servem para fixação de músculos. Vocês vão ouvir falar de um músculo chamado quadrado lombar. Ele tem fixação nesses processos costiformes, tá? O quadrado lombar. E os processos articulares são bem salientes, e a orientação das faces articulares, olha aqui, ó, a direita e a esquerda, nessa vista posterior, a face articular superior, a orientação delas é mais voltada para o plano sagital. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, mais voltada para o plano sagital mediano. E isso favorece que os movimentos da vértebra predominem a coluna toda, no conjunto todo da coluna lombar, sejam movimentos de flexão e extensão. Ao passo que nas articulações dos processos articulares das torácicas, os movimentos são mais de flexão lateral para a direita, ou inclinação para a direita, ou inclinação para a esquerda da coluna torácica. Lembrando que as cervicais são aqueles movimentos, predominam mais movimento de rotação entre uma vértebra e outra, justamente por causa da orientação dessas faces articulares nos processos superiores e inferiores, tá? Então, vejam bem, processo espinhoso da lombar, aqui nesta vista, ou aqui no desenho, são achatados, né? Não são mais pontiagudos. Isso também é uma característica diferencial importante quando vocês estiverem com uma peça anatômica, uma vértebra lombar. Agora, a vista superior da lombar, o corpo vertebral anteriormente, posteriormente o forame vertebral, o arco vertebral, que delimita esse forame, veja os processos articulares. Esses processos, entre o processo articular inferior e superior, é notável também um outro processo, um terceiro processo chamado mamilar, em forma de mamilo, tá? Em forma de uma pequena mama, processo mamilar. É um processo que aparece devido à musculatura ser bastante volumosa e se fixar aí, a musculatura do pós-vertebral ou paravertebral, que se fixa nas vértebras lombares. Então, o processo mamilar é só nas vértebras lombares, tá ok? E os demais processos, então, os costiformes também presentes nessa vértebra. Finalmente, aqui o sacro, depois o cóccix, né? Aqui na vista lateral, aqui a curvatura sacrococcígea, né? Que é convexa posteriormente. As estruturas que eu quero destacar aqui, na face anterior do sacro, são os forames, 4 forames pareados, forames sacrais anteriores. Na vista posterior, são os forames sacrais posteriores, pareados também à direita e à esquerda. Para que esses forames? Nessas faces do sacro. Onde se passam nervos, e esses nervos são chamados de sacrais, os nervos espinais sacrais. E os nervos que estão acima dos sacrais, ali, que passam por onde? Pelos forames intervertebrais das vértebras acima, as vértebras móveis acima. Forames intervertebrais são essas aberturas na vista lateral da coluna. Então, os nervos são os lombares, torácicos, né? E são pareados à direita e à esquerda. Então, para que servem os forames intervertebrais, gente? Para dar passagem a nervos, principalmente. No caso do sacro, também dá passagem a nervos que apresentam-se na forma de 2 ramos. Os ramos anteriores e os ramos posteriores, são os nervos sacrais posteriores. No plano sagital mediano, já não tem forame, mas tem uma saliência aqui, olha, palpável também, que é chamado crista sacral mediana. Mas como eu gosto de ser detalhista em tudo, eu vou aproveitar só falar o que está aqui, viu, gente? Canal sacral. Canal sacral é a continuação do canal vertebral no interior da vértebra sacral.
Só um instantinho, um minutinho só. Camila? Ô, Camila, posso dar um intervalinho só para eu ir ao banheiro? O que você está vendo aí aqui no slide? Ah, tá. É um slide, uma vista superior, né? E outra vista posterior, né? Tá, tudo bem, então. Só um instantinho, 2 minutinhos só, tá? Já volto logo. Obrigado. Camila, obrigado por aguardar. Voltando aqui. Cadê meu óculos? Estou procurando meu óculos, perdi. Ah, tá aqui. Achei. Achei. Desculpa, obrigado por aguardar, todo mundo, hein? Olha, eu agradeço a paciência de vocês, hein? Você vê que eu gosto de dar intervalo, porque a gente pode refletir um pouco sobre a nossa estrutura complexa, né? Anatomicamente, o esqueleto parece fácil, mas não é, né? Mas vai ser fácil, viu, gente? Alguma coisa aqui, a gente vai pegar o que é mais fácil aqui e tentar trabalhar em cima. Então, aqui é o seguinte, a vértebra sacral, né? Vista superior. Aqui, o que a gente nota na vista superior do sacro? Promontório, anteriormente. O que é promontório? Promontório é a projeção mais anterior da base do sacro. Essa estrutura aqui é a base, porque o sacro, ele apresenta uma base superiormente e um ápice inferiormente. Ele parece também uma forma de uma cunha, esse osso. Ele é um osso irregular, mas alguns pontos nas faces, essa face posterior aqui, é chamado de extrapélvica. Extrapélvica, fora da cavidade pélvica. Ou face posterior.
E apresenta também, no restante, a face anterior, ou ventral, também chamada face pélvica, tá? Então, na face pélvica, temos a primeira projeção mais anterior do sacro, da base do sacro, chamado promontório. Esse promontório é um ponto usado em ginecologia e obstetrícia, para o médico trabalhar também com as curvaturas da coluna na mulher, tá? E essa projeção aqui, essa expansão aqui, chamada asa, que corresponde ao processo transverso, a continuação da quinta vértebra lombar, né? Então, a partir da quinta vem o S1, que é a primeira sacral, e o processo transverso passa a ser essa expansão chamada de asa, tá? A parte lateral da asa aqui apresenta uma face articular para o ilho, osso ilíaco, e é chamado face auricular. Aqui, não sei se dá para ver bem aqui, gente, à direita, ó, a parte lateral e a face auricular. Aqui se articula com o ilho, formando a articulação sacroilíaca. E tem essas pontas acima entre a parte do arco vertebral, da primeira sacral aqui, e o processo transverso, chamado processo articular superior, que se articula com a quinta lombar. Então, de cada lado, o processo articular superior, que tem uma orientação similar, voltada para o plano sagital mediano, permitindo o movimento de flexão e extensão, e o restante aqui já não tem mais os processos articulares entre uma vértebra sacral e outra, porque tudo se uniu, formando um conjunto só. E o que sobra são os forames intervertebrais na forma de forames sacrais. Nesses forames sacrais, chamados dorsais, é onde passam os ramos posteriores dos nervos espinais, enquanto que na outra vista, na face pélvica, passam os anteriores, os ramos anteriores dos nervos espinais. E sobra aqui, então, uma eminência chamada crista sacral mediana, que corresponde à fusão dos processos espinhosos, os processos espinhosos das vértebras sacrais. No ponto da última sacral, a quinta sacral, não existe uma crista sacral aqui. Existe somente uma abertura representada nas laterais por cornos, chamado de cornos sacrais. Essa abertura é fechada por membrana e é chamada de hiato sacral. Hiato sacral. Então, os nervos espinais que passam pelos forames, chamados nervos sacrais, espinais sacrais, também passam por esse hiato sacral, tá? Então, constitui os nervos mais caudais que saem da coluna vertebral. E junto com esses nervos também tem nervo coxígeo, que desce também pelo hiato sacral. Esta região aqui é usada também para fazer a aplicação de anestesia de nervos, a partir dos nervos sensitivos que estão aqui situados. Mas existe pouca complicação neurológica de lesão quando passam esses nervos aqui por essa área aqui. Mas, então, a gente vai deixar isso, falar de nervo, né, uma aula de sistema nervoso de neuroanatomia, né, esse é um assunto que tem a ver com a neuroanatomia. Então, além da crista sacral mediana, tem cristas ao lado também, chamada sacral medial e lateral, que também, como a sacral mediana, serve para fixação de músculos, tá? Fixação muscular. E, finalmente, gente, ó, o esqueleto do tórax. Então, recapitulando, quais são os ossos do esqueleto, desse esqueleto? É a caixa torácica, né, popularmente, gaiola torácica, caixa torácica. Quais são os ossos? As costelas são pares, são 12 pares de costelas, à direita e à esquerda. As costelas posteriormente, mais as vértebras torácicas, através das articulações costovertebrais, né? E posteriormente as costelas se articulam com o externo, mas entre a extremidade anterior de cada costela existe uma continuação chamada de cartilagem costal, até chegar ao externo. E as cartilagens costais, como se nota aqui pintado em azul, elas têm esse aspecto aqui, olha, cartilagem do tipo hialina, e são classificadas, a maioria dessas cartilagens com as costelas são sinoviais,
porém, isso mais ao nível também do externo também, são sinoviais. Porém, a primeira cartilagem costal, a primeira costela e a porção do externo aqui, chamada de manúbrio, né? Então, essa articulação não é sinovial, é uma sincondrose, Então, existem as articulações sinoviais entre externo e cartilagens costais. E as sincondroses especialmente aqui, na primeira costela com a sua respectiva cartilagem costal. Então, nós teremos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima cartilagens costais. Tá? O que a gente nota? Que morfologicamente, as articulações entre as cartilagens e as costelas são chamadas de costocondrais. Elas se distanciam mais para o lado à medida que vão surgindo essas articulações. Então, as cartilagens se tornam maiores, mais volumosas, né, e mais arqueadas para baixo. As mais inferiores têm uma disposição oblíqua, tanto as costelas quanto as cartilagens costais. Enquanto que as cartilagens mais superiores, 1, 2, 3, 4, aproximadamente, as suas costelas têm mais uma disposição horizontalizada, né, horizontal. Então, as articulações entre as cartilagens e o externo, tá? São as chamadas de esternocostais, são sinoviais. E tem ligamentos aí também fixando, existem ligamentos. Aí vocês notam que as costelas, então, elas se tornam mais oblíquas, acompanhando também a obliquidade dessas cartilagens costais. E notam também que a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima cartilagem costais, elas se unem a apenas uma costela. Então, até a sétima são as costelas verdadeiras, aqui em verde, né? D1A, oitava. Só uma observação, que corrige aqui, oitava é sétima, viu? Que foi uma falha de digitação. Então, a costela até a sétima costela são as verdadeiras. Por que verdadeiras? Porque elas têm características comuns também à maioria das costelas. E as costelas falsas, elas se articulam a 8, a 9ª e a 10ª costela, se articulam indiretamente com o externo, quer dizer que você tem que se articular principalmente através da união com outra cartilagem costal, né? Que é a 7ª cartilagem costal e a costela correspondente. Então, a articulação se faz da 8ª, 9ª e 10ª com a 7ª cartilagem costal e não diretamente ao externo, como se vê nas demais cartilagens costais. Então, são as falsas, né? Costelas falsas. Após a 10ª costela, tem a 11ª e a 12ª, chamadas de flutuante, porque não se articulam por meio de cartilagens anteriormente, né? Não tem cartilagens costais. Elas estão suspensas aí, mantidas graças aos músculos que se prendem a elas aí. E o músculo quadrado lombar, que eu mencionei até anteriormente, que falei da vértebra lombar, ela também, esse músculo tem ligação com essa última costela, com o corpo da 12ª costela. Continuando aqui, olha, então o externo apresenta o quê? Uma porção superior, é um osso o quê? Longo ou um osso plano? Aí que surge aquela dúvida, hein? A maioria respondeu no trabalho que o externo é osso plano, né? Não está de todo errado, porém, tem características, se você vê de perfil o externo, parece um osso longo, né? Então, tem características intermediárias entre um osso plano e osso longo. Então, um osso alongado. E o manúbrio tem essa forma quadrilátera com recortes nos ossos. Essas indentações aqui, que correspondem à articulação da clavícula com o externo, na articulação externo-clavicular, e a estrutura no manúbrio é chamada de incisura clavicular, a direita e a esquerda, né? Então, aqui, olha, no perfil, incisura clavicular. Abaixo da incisura clavicular vai ter uma outra incisura chamada incisura costal para a primeira cartilagem.
E sobra no plano mediano uma outra incisura que não é articular, é a incisura jugular. Por que jugular? Tem a ver com o pescoço, né, com a região do pescoço. Atrás dessa estrutura aqui vai existir justamente a traqueia, né? Traqueia. Então, essa incisura jugular é um ponto antropométrico, que é chamado ponto supraesternal, e também um ponto palpatório, para fazer palpação e poder, inclusive, aprofundar a palpação para chegar na traqueia. E as incisuras costais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a sétima, né, que é vista aqui de perfil também, a vista lateral, em todas essas estruturas aqui vai ter ligação com as cartilagens costais. Aí você nota que o corpo do externo, essa estrutura, se articula com o manúbrio, né? E aqui esse ponto de articulação é chamado de sínfise manúbrio external, ou também uma sincondrose, porque aqui pode se ossificar, desaparecendo a cartilagem que estava interposta entre esses ossos. Mas é sínfise porque tem ligamentos também prendendo esse externo do manúbrio ao corpo do externo, tá? E, então, tipo uma articulação mista. E tem uma outra articulação entre o corpo, caudalmente, entre o corpo e o processo chifoide, chamado sínfise chifo-external. Também tem ligamentos aqui, e também se ossifica. Então, esse processo chifoide, essa estruturinha aqui, ó, ela tem é parecida com a ponta de uma espada. É a palavra oide e semelhante à espada. Chifoide é a palavra do grego, similar a uma espada. Então, parece uma ponta de uma espada. Alguns comparam, por exemplo, o osso externo a uma gravata. Eu digo, então, que na classificação que o osso externo não é nem plano e nem longo. Ele é um osso alongado, tá? O processo chifoide, então, na articulação chifo-external, ele tem mobilidade, tem mais mobilidade, é mais elástico. E tem um músculo aí muito importante preso a esse processo chifoide internamente. É o chamado diafragma, que é um dos músculos inspiratórios mais importantes que nós temos, né? O diafragma. Então, ele se insere aqui nesse processo chifoide. E, inclusive, a articulação, existe processo chifoide, serve também como ponto antropométrico também, de medida de ângulo entre a abertura inferior do tórax. Mas aqui o que a gente nota agora, uma vista de uma costela típica, né? Costela típica dessa vista panorâmica apresenta a cabeça, apresenta o estreitamento que é o colo, a cabeça se articula com os corpos das vértebras, de uma vértebra a outra, uma vértebra acima com uma outra abaixo, apresenta a face articular para ambas as vértebras torácicas, apresenta então o colo, apresenta o tubérculo, que se articula com o processo transverso da vértebra torácica, formando a articulação costotransversária. Depois apresenta o restante, que é o corpo da costela. O corpo, em uma vértebra com costela típica, apresenta uma curvatura nessa vista superior ou inferior, tanto faz. Apresenta uma curvatura de trás para frente. E nesse ponto é chamado ângulo da costela. E o restante é o corpo da costela, que se continua até a cartilagem costal correspondente na extremidade anterior. Costela típica apresenta, então, a cabeça, olha, detalhado aqui a imagem do Netter, né? A face articular superior para o corpo de uma vértebra acima, com a face articular inferior da cabeça da costela para o corpo da vértebra abaixo. Então, entre essas faces articulares superior e inferior, vai existir o disco intervertebral, unindo uma vértebra torácica acima com uma vértebra torácica abaixo. Continuando aqui, o colo, que é um local importante na clínica, porque as fraturas ocorrem mais frequentemente no colo de um osso, que é uma área mais estreitada de um osso, então sujeita mais a fratura. E também o restante da costela, você pode ver que é um osso alongado. Por quê? Porque parece um osso longo, mas em certos ângulos parece um osso plano ou chato, né? Achatado.
Aqui o ângulo da costela, a costela apresenta essa face externa, onde se aderem músculos, né? Músculos respiratórios, diga-se de passagem, que são muito importantes na fisioterapia, viu, gente? Saber que existe isso. E a face interna da costela, onde também se aderem músculos, principalmente membranas, a pleura, por exemplo, uma membrana que reveste a cavidade do tórax. Então, tá aqui, ó, face interna da costela, do corpo, e a face externa. Então, essa vista posterior aqui, você vê a angulação aqui da costela, e na margem inferior da costela vai apresentar um sulco, chamado sulco da costela, ou costal. Por esse sulco aqui transitam vasos e nervos, artérias, veias, nervos e o nervo intercostal, né? E vasos linfáticos. Então, essa estrutura aqui é importante também na parte da cirurgia, ou na parte de anestesia, para poder atingir o nervo pela margem inferior de uma costela, uma anestesia. As costelas 1 e 2 são atípicas. Então, aquela que eu mostrei anteriormente, lá nas costelas mais inferiores, são típicas, né, com exceção da última e penúltima costela. Então, a primeira e a segunda, elas são atípicas, por quê? Novamente, você vê que elas são bem rudimentares, e a face externa da primeira, ela é superior, ela não tem uma posição lateral, ela está voltada para o plano superior ao cranial, tá? E já na segunda também tem uma face superior, mas voltada, já inclinando para o lado, né? Mas ambas as costelas, elas não apresentam um ângulo bem evidente, o ângulo da costela não está evidente aqui, né? Então, isso é uma característica importante, ou seja, as margens não são superior e inferior, são interna e externa, né? Enquanto que nas demais costelas é superior e inferior às suas margens ou bordos. Então, mas essa costela aqui, a primeira, apresenta cabeça, apresenta colo, apresenta tubérculo da primeira costela, e apresenta áreas de inserção muscular, por exemplo, escaleno aqui em azul, e a área de origem de músculo, como o serrátil anterior em vermelho aqui, ó. O serrátil anterior, depois vocês vão ver, ele pega quase todas as costelas pela face externa e lateral das costelas, né, na sua fixação muscular. Então, as referências aí, gente, então essas aqui. Esse guia ilustrado aqui, peguei as imagens desse guia ilustrado do Abreu e vários outros autores, Anatomia, Papel e Caneta, Ken Hub, Maren e Roen, Anatomia e Fisiologia, também Marieb, né, Marieb e Roen, Anatomia e Fisiologia, o Netter, já bastante clássico, um atlas de anatomia muito usado também na medicina, o Tortora e o Nielsen, que eu falei, Princípios da Anatomia Humana. Então, vou voltar a falar com a Camila, né? Deixa eu ver. Alô? Alô? Oi, Camila. Camila, a exposição, foi muito prolixo, né? Se desculpe até se eu falei demais, mas eu acho que deu para ter uma noção. Penso eu que, no começo, é lógico que tudo é esquisito aí, né? Mas eu peço a vocês, durante a semana, estejam aí dando uma recapitulada nesse assunto, tentando sintetizar a